Olá, eu sou a professora Erilene. Nós vamos falar hoje sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal de Vygotsky. Então, o que ele falou sobre essa zona? Então, ele falou que a zona, ela pertence ao conceito de psicologia, quando ele fala sobre que a psicologia é o conceito histórico, social das pessoas, dos indivíduos. Então, esses indivíduos, eles precisam interagir, com o outro para eles aprenderem. E dessa forma, ele incentivou, motivou os profissionais da educação em trabalhar com essa proposta voltada para o ensino e aprendizagem dos alunos. Então, ele criou as 3 zonas, que é a zona real, ela estuda justamente a situação do aluno quando ele vem de casa, com seu conhecimento prévio, que ele considerou como aquele ensino de desenvolvimento autônomo, aquilo que o aluno sabe fazer quando ele vem de casa, com todo aquele conhecimento real, que ele chamou. E o segundo conhecimento foi o conhecimento de zona potencial, ou seja, aquele conhecimento que o aluno precisa, o indivíduo precisa interagir e ele precisa de ajuda de um profissional, como o professor, os coleguinhas que ele interage. Então, nesse momento, ele utilizou aí o conhecimento potencial. E o último conhecimento é o conhecimento proximal, que o Vygotsky chamou de conhecimento das habilidades, quando o aluno tem a maturidade para ele aprender. Então, dessa forma, o que ele fez? Vamos mostrar aí numa imagem. Essa imagem, ele traz a questão da zona de desenvolvimento real, que é quando o aluno sabe, ele traz algum conhecimento de casa, e aquele conhecimento que é o conhecimento potencial que o aluno não sabe, mas ele vai aprender durante o processo. Então, a distância entre os dois processos, o Vygotsky chamou de zona de desenvolvimento proximal. É onde o professor precisa trabalhar o aluno, precisa trabalhar o indivíduo para que ele possa evoluir em relação ao ensino e aprendizagem. Então, dessa forma, ele chamou também a zona real de desenvolvimento de zona de conforto, ou seja, o aluno precisa sair, o indivíduo precisa sair do contexto da família e ir para a escola. Claro que quando ele sai desse contexto, ele tem o quê? Os medos, causa as incertezas, e aí nesse processo o professor vai trabalhando esses medos para que ele possa evoluir da zona de conforto para o conhecimento real, para o conhecimento de crescimento. Ou seja, aí é necessário o quê? A intervenção do professor, porque o professor precisa trabalhar para que ele saia da zona de conforto e adquirir o conhecimento necessário da vivência dele, ele escolher as metas que ele quer seguir na vida, o conhecimento de crescimento, conseguir novas metodologias, novos rumos à vida dele, novos propósitos, novos sonhos. Então, é isso que o Vygotsky colocou em relação ao ensino e aprendizagem do aluno. E nesse contexto, dentro da escola, o que ele trouxe para os professores? Então, ele falou que a escola é imprescindível em relação ao ensino e aprendizagem, quando ele utiliza o desenvolvimento de zona de conforto, porque aí o aluno pode sair da zona de conforto e adquirir o conhecimento da consciência de aprendizagem. E aí o aluno pode superar os medos, os preconceitos, ele pode criar novos conceitos e também ele pode intelectualmente se desenvolver. E dessa forma ele criou 3 teorias. A primeira teoria, ele se embasou no desenvolvimento, que o desenvolvimento ele é independente, porque tudo depende da maturidade do aluno, por exemplo, da criança. Não adianta o professor, querer ensinar uma criança de 3 anos a ler. Por quê? Porque essa criança não vai ter maturidade, devido à sua idade, o seu desenvolvimento, que ainda não está pronto para receber o conhecimento.
E dessa forma, ele também colocou outro tipo de teoria, que foi o aprendizado e desenvolvimento, porque ele acha que, apesar desse desenvolvimento, dessa interação, desse processo, o tanto conhecimento quanto o aprendizado, eles caminham juntos, né? Então, para o aluno, isso é bem relevante, por quê? Porque ele precisa desse conhecimento, para ele é relevante ele ter na vida dele esse conhecimento necessário. Na terceira teoria, entre o ensino e o aprendizado, o que vai acontecer aí há uma diferença entre os dois processos. Por quê? Porque aí essa interação, o Vygotsky falou que o aluno, por exemplo, ele vai aprender no contexto geral. Então, esse daí foi a terceira teoria do Vygotsky. Nesse momento aí, o que essa teoria traz para a educação? Então, aí nós temos em relação ao conhecimento, que é o conhecimento espontâneo, quando a criança, o indivíduo vem de casa com seu conhecimento prévio, e ele, nesse contexto, quando ele vai para a escola, ele aprende conhecimento científico. E existem outros autores também que falam que esse conhecimento prévio, o professor precisa levar em consideração para o aluno aprender, porque dessa forma ele contextualiza o ensino e o aluno aprende. E aí, para o professor, como é que é essa interação entre o professor e o aluno? O professor é apenas aquele que conduz, que media o conhecimento, e o aluno abarca esse conhecimento em relação àquilo que ele quer, transmitindo ou repassando novos conhecimentos, novas ideias em relação a tudo isso que ele aprende. E aí nós vamos ficar aqui, né, com as ideias do Vygotsky, que espero vocês terem adquirido o conhecimento necessário.